Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa e vim aqui para dar a primeira aula de matemática. Lembrando que os nossos combinados sobre o formulário do Google Forms permanecem os mesmos explicados pela professora Carol na aula de português. Então, coloquem o nome completo, façam as atividades até o final, cliquem em enviar e confiram as suas respostas com muita atenção, seus erros e acertos, para recorrer às professoras nos grupos, se houver necessidade. Então, ficou com dúvida, procure a sua professora, combinado? Muito bem. Se a aula é de matemática, não poderíamos deixar de falar dos números, que é o tema da nossa aula de hoje. O nosso sistema de numeração, pessoal, ele se chama Sistema Indo-Arábico. E ele é muito grande. Não seria possível estudá-lo só nessa aula. Então, a Pro vai dividi-lo em várias aulas e hoje é a nossa primeira, combinado? Bem, eu começo falando sobre os algarismos que nós usamos no nosso sistema de numeração, que são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Com esses algarismos, nós formamos uma quantidade infinita de números. Nós vamos combinando eles e formamos uma quantidade de números que não tem fim. A Pro trouxe aqui um exemplo para ficar mais fácil. A Pro colocou lado a lado os algarismos 1 e 3. Vejam só, separados eles são só o 1 e o 3. Mas aí a Pro juntou esses algarismos e formou que número, pessoal? Número 13. Aí a Pro fez algo diferente. A Pro inverteu a posição dos algarismos e formou o número 31. Olha que legal! Então, a gente pode concluir que no nosso sistema de numeração, quando nós invertemos a posição dos algarismos, quando nós trocamos os algarismos de lugar, nós formamos números novos. Olha que interessante. E apenas para deixar aqui como curiosidade, a Pro trouxe um outro sistema de numeração, um exemplinho aqui do sistema de numeração romano. Nesse sistema mais antigo, nós temos aqui as letras para representar os números. Então, nesse sistema romano, o x vale 10. Olha que bacana. Nós usamos o 1 e o 0 para representar o 10. Eles usam a letrinha x. Pro, e aonde esse sistema de numeração aparece? Nos livros de história. Quando eles aparecerem lá para marcar os séculos, a Pro vai chamar a atenção de vocês para observar, ok? Combinado? Então, vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre o uso dos números no nosso dia a dia. Os números em forma de quantidade, de medida, de ordem e identificação. Então, a Pro continua sempre usando exemplos. Vamos aos primeiros. Quantidade e medida. Aqui a Pro usou algumas flores, vocês estão vendo? Para servir como exemplo de o uso dos números na forma de quantidade. Se nós contarmos, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores. Usei para quantificar, usei o número para contar. Aqui eu deixei também 3 crianças, 1, 2, 3. Um outro exemplo de como nós usamos o número para quantificar, para contar. Uma outra forma de usar os números é para medir, como medida. Vejam só, essa aqui sou eu, é a professora Vanessa. Eu tenho 1,5 m. É sim, é verdade. Uma coisa curiosa aqui da minha altura é que apareceu a vírgula. Para que serve a vírgula? A vírgula serve para separar as partes inteiras das partes menores. Como assim? Vejam só para explicar. A Provanessa tem 1 metro completo, então ele está representado aqui, tá vendo? Depois da vírgula. Antes da vírgula está representada a parte menor, ou seja, o metro incompleto. A Pro tem 1,50 m. Se a Pro tivesse 50 centímetros a mais, a Pro teria 2 metros, e seria do tamanho de um jogador
de basquete. Uma outra forma de usar os números como medida é para marcar o tempo. Nesse relógio aqui, nós temos, olha só, marcando 8 horas e 20 minutos, ok? Então, 2 exemplos aqui. Continuando, nós podemos ainda usar os números na forma de ordem e de código de identificação. Quando nós falamos na forma de ordem, já vem na nossa mente ordenar, o próprio nome já diz. Reparem aqui a Pro colocou um pódio. Todo mundo quer estar sempre aqui, né? No primeiro lugar. Então, aqui nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Para representar esses números, os números ordinais, nós podemos escrevê-los por extenso, mas nós também podemos registrá-los assim, de uma forma curtinha. Vejam que aqui tem o número 1 e um ozinho ao lado dele, porque aqui eu vou ler primeiro. E se eu quisesse ler primeira, eu colocaria aqui no lugar desse ozinho uma letra A, aí ficaria primeira, ok? Então aqui nós temos primeiro, segundo e terceiro lugar. E esses mesmos números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, serviriam também para ordenar essas pessoas nessa fila, certo? E assim por diante. Se aqui houvessem 6 pessoas, ficaria assim: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, e assim por diante. Agora vamos para os números na forma de código. Aqui nós temos uma placa de um carro. Quando nós olhamos aqui para esse número, ele não tem muito significado para nós, não é mesmo? Vocês já ficaram pensando sobre o que significa essas letras e números misturados, na verdade? Bem, para nós não tem muito significado, mas para os programas que geram esses números, eles servem para identificar o veículo. Então, quando um policial, um guarda de trânsito, eles querem saber quem é o dono desse carro, de onde esse carro veio, né, de onde ele é, ele faz uma consulta lá num programinha e ele descobre. Então, a placa serve para identificar o veículo. O número está sendo usado como identificação. O mesmo acontece com o número da casa. Quando nós convidamos um amigo novo, para ir, por exemplo, no nosso aniversário, nós temos que passar o número da nossa casa para ele. É a forma que ele vai encontrar de identificar a nossa casa entre muitas outras. E falando ainda em código e identificação, a Pro trouxe aqui uma curiosidade, vejam só. Aqui, a Pro deixou 2 ruas para vocês. E percebam que as ruas são organizadas em números ímpares e números pares. Lembrando que os números pares são aqueles que sempre terminam em 2, 4, 6, 8 e o 0, ok? E os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Voltando a falar aqui sobre a rua, nós temos o lado ímpar e o lado par. Percebam que as casas foram numeradas desse lado ímpar e os números que não foram usados aqui, porque são pares, foram colocados do outro lado da rua. Esse é um padrão para a organização das ruas, dos lugares. A gente sempre tem que ter como referência o centro da cidade. Aqui é a Praça da Bandeira. Então, você tem como referência a praça. Quando você vai andar pelas ruas, note que sempre o número ímpar ele estará do lado esquerdo e o lado par do lado direito. Você tem que ter como referência o centro da cidade. Isso sempre vai dar certo. Faça um teste para você ver aonde você mora. Aqui na minha rua, eu moro no número 97, que fica do lado esquerdo. Lembrando que 97 termina em 7, é um número ímpar e dá certinho. Basta eu ficar de costa para o centro da cidade e minha rua, né? O meu lado da rua estará do lado esquerdo. Bacana, né? É uma curiosidade sobre como se organizam
as ruas usando os números pares e ímpares. Bem, do mesmo modo, vocês vão realizar aqui as atividades, ok? Aproveito deixar aqui alguns exercícios sobre esse conteúdo que a Pro acabou de explicar. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!